Gente, para quem é nosso visitante nessa noite, nós temos essa caneca linda, olha, que eu vou tomar água. E aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, no final, passem onde tem aquele lustre ali que o pessoal vai estar dando para vocês, tá? Você é muito bem-vindo ao nosso meio. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra? Lucas 13, do 6 ao 9. Lucas 13, de 6 a 9. Amém? A parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto dela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que o escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, que Ele venha nos despertar e que nessa noite seja uma noite realmente que Deus ache no nosso coração uma terra muito boa, e que venha florescer essa palavra, e que venha frutificar, e que venha dar realmente a 100 por 1, como diz na palavra. Pai, nós queremos te agradecer, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Nós estamos aqui diante de um desafio nessa noite, ó Deus. E nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha confrontar o nosso coração, confrontar as nossas mentes, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos. Nós precisamos contemplar além da letra. Abre os nossos olhos. Nós queremos ver, Senhor, porque nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. E por isso nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. O Senhor já recebeu louvor, adoração, oração, dízimos e ofertas. E agora tu irás falar conosco através da tua palavra. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, você já parou para pensar em que muitas vezes a gente se acha insatisfeito com os nossos resultados? Ou você já se achou satisfeito com os resultados que você tem na sua vida? Já teve aqueles momentos de inquietação em que você diz assim: nossa, eu podia estar produzindo mais, a minha produção está pouca. Ou de repente eu já fui muito usado por Deus e hoje já não sou tanto como eu era. Você já parou para pensar nisso? Ou você já passou por isso? Muitas vezes nós passamos por isso. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que é que nós precisamos para a gente dar fruto. O que é que você realmente precisa para que você dê fruto? Se você já fez coisas para Deus, se você já teve momentos produtivos, mas que hoje você não está com a sua produção satisfeita, eu gostaria de dizer que essa mensagem é para você. Deus nessa noite tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito, Deus te trouxe aqui, porque nós precisamos entender que o processo de frutificação é um processo que é natural na vida de todos os tipos de pessoas que nasceram de novo, que tiveram uma experiência com Cristo e que tiveram a passar, a partir daí, a ter uma nova produção de vida no reino de Deus. Você diz assim: como assim produção de vida no reino de Deus? Como que é isso? Se você já teve uma experiência de novo nascimento, você passa a ter uma nova vida. Segundo Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tudo se faz novo na nossa vida. Mas levando agora para essa parábola, e Jesus falou no livro de Lucas em muitas parábolas, e uma das parábolas, essa parábola da figueira estéril, primeira coisa que eu acho estranha, muito estranha mesmo nessa parábola, é como que essa figueira, o que ela está fazendo perdida no meio de uma vinha? Concordam comigo que figueira não era plantada em vinha? Vinha é onde planta, é onde tem as parreiras, né? Que produz a uva, que depois vem fazer o vinho. E no meio da vinha não se tem figueira. Mas como Jesus, ele usava esses textos bíblicos para mostrar sempre para o povo judeu, porque até então o povo escolhido, digamos assim, era o povo judeu. Jesus começa mostrando aqui que a vinha simbolizava esse povo judeu, mas mostra que nós, que não éramos judeus, ou aqueles que não eram judeus, eles foram, ou como nós, fomos enxertados na vinha do Senhor. Então nós fomos, na verdade, enxertados, nós fomos colocados, nós fomos adotados na vinha do Senhor, e nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos estar participando então dessa produção. E aqui ele diz: olha, eu cheguei, eu olhei e tem uma figueira, que é estranho, no meio dessa vinha, mas essa figueira, ela não era para estar aqui primeiro, mas ela, além de não estar no lugar certo, ela não está produzindo bem. Por quê? Porque nós não merecemos. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui merece. Você acha que você é bom? Tá bom, então vamos pensar aqui. Eu vou pegar um pendrive espiritual, se é que existe. Vamos pegar um pendrive espiritual e eu vou gravar de todo mundo que está sentado aqui no culto os últimos 6 meses, os seus últimos 6 meses, daquilo de tudo que você pensou. E nessa hora, para eu mostrar para você o quanto você não é bom, eu vou projetar os seus pensamentos neste telão. O que é que você acha? Quem é o primeiro que quer correr daqui? Eu sou a primeira que quero correr. Porque eu não quero que meus últimos 6 meses de pensamento sejam projetados para vocês. Por que eu não quero? Porque eu não sou bom. Você não é bom. Nós não somos bons. Mas Deus, tu és um Deus, né? A gente canta. Tu és um bom Pai. Tu és um bom Pai. Nós fomos adotados por um Deus que tinha um filho unigênito. E o preço da nossa adoção foi o preço mais caro do mundo, porque foi o sangue do filho dele. Não existia o preço mais caro do que o preço que o Senhor nos adotou, que foi o sangue de Jesus. E de unigênito. Não sei se você passou a perceber que existe uma expressão na Bíblia, no Novo Testamento, que fala que o unigênito passou a ser primogênito. Por quê? Porque no coração de Deus abriu um lugar onde havia somente um filho e começou com esse que é o primogênito, para fazer que a partir dele todos nós fôssemos nos achegando diante dessa família dele e fôssemos colocados dentro do coração de Deus e passássemos a ter um filho primogênito agora, não só unigênito, mas um filho primogênito que digamos assim, inaugurou a família de Deus. Você é filho de Deus. Mas pensando nisso, nós começamos a ver então que tem uma figueira. Gente, essa figueira tinha um propósito, porque toda árvore tem um propósito. E qual era o propósito? De dar fruto. Inclusive o fruto era figo. Ela tinha um propósito. Nós temos um propósito. Se aquela figueira estava sem dar fruto, aquela árvore estava com o quê? Com um problema. Aquela árvore não era normal.
nada. Vamos tirar e vamos colocar, então, limpar essa terra e deixar que fique livre. Por quê? Porque essa árvore está apenas ocupando um espaço. Mas nós vemos que ela estava infrutífera, ela estava sem frutos e o pior, ela estava sem propósito. E nós começamos a ver que Deus, quando Deus nos comprou, Ele nos comprou com um propósito. Deus quer que cumpramos o propósito para o qual nós nascemos. E qual é o propósito de nós nascermos? O nosso propósito é dar frutos. Nós temos que dar frutos. Porque se a gente não der fruto, a vida é muito ruim. Gente, quem gosta de simplesmente trabalhar todos os dias e só pagar a conta, essa vida é boa? Não. A vida só é boa quando a gente paga a conta, quando a gente trabalha, mas a gente cumpre os nossos propósitos. O propósito dentro do casamento, o propósito dentro do estudo, o propósito dentro do seu ministério. Porque nós temos que ter uma vida com propósito. Mas o que eu acho mais interessante aqui é que quando ele chegou diante daquele viticultor e ele disse: olha, faz 3 anos que eu chego aqui, ela não tem nada para oferecer, ela não tem nenhum fruto. Diz que o viticultor, né? Então você pode tirar ela. Ele disse: Senhor, deixa ainda esse ano, até que os cabos ao redor dela ele construa. Nós vemos aqui que o Senhor pediu uma chance para o dono da vinha. Jesus, Ele é o nosso advogado. Se você nessa noite está igual a essa figueira que não dá fruto, que não tem cumprido o seu propósito, eu gostaria de dizer para você que Jesus e Deus é um Deus que dá chance, gente. Ele sempre dá chance e Ele é o nosso advogado. O que Ele vai fazer nesse tempo? Ele iria cavar e Ele iria dar uma chance, porque Deus é um Deus de chances. Você tem que ter uma chance. Você tem que dar uma chance para você. Você tem que dar uma chance para as outras pessoas. Eu estava lembrando ontem, aqui nós estivemos com o Luan, e depois ele deu uma palavra para a igreja. E naquela palavra ele dizia que Deus iria cumprir os seus propósitos na vida dessa igreja. E eu creio que Deus já está cumprindo este propósito. Ele não vai cumprir, Ele está cumprindo esse propósito. Eu declaro nessa noite em nome de Jesus que o que Ele tem para essa igreja está começando a se cumprir. Eu avanço pela fé, assim como Abraão avançou diante da terra prometida, crendo sem ver. E ele não chegou a pisar nessa terra, mas ele diz que a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então nessa noite eu declaro que o que Deus tem, as vidas que vão entrar, os jovens, aquilo que eles vão fazer, quem vai se tornar pastor, aqueles que vão ser bons profissionais, já estão aqui. Em nome de Jesus virão outros, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Amém? Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu estava lembrando que a Reviver é um lugar de segunda chance. Deus realmente Ele nos dá a segunda chance. E nós, quando estávamos nos Estados Unidos, para voltar para o Brasil, novamente para a igreja, as notícias não eram boas, a igreja estava tão pequena, não tinha 20 pessoas no culto aqui. E nós fomos, eu, Arthur e o João, para um culto em Tampa. E naquele culto, foi um culto que começava às 6 horas da noite. E aquele culto nós saímos de lá meia-noite e não tinha acabado. Então foi mais de 6 horas. Eu não tenho como explicar para vocês. E aquele homem, ele orava, o pastor Billy Burke, ele tem um ministério de milagres, um itinerante nos Estados Unidos. E ele orava de um por um e Deus dava uma palavra para cada pessoa. E havia muitas pessoas, e quando chegou a vez do Arthur, ele orou, ele não sabia que nós éramos brasileiros, é isso, né, Arthur?
não sabia que nós éramos brasileiros, ele não sabíamos que nós estávamos voltando para o país. Nós estávamos já decididos quando fomos nesse lugar. Mas aquele homem, ele falou para nós que nós viríamos para o Brasil e que nós voltaríamos e que nós viríamos para um lugar em que entrariam muitas pessoas. E que essas pessoas, ele falava assim, olha, eu vejo a igreja de vocês, eu não vejo a igreja como um templo bonitinho, mas parece que vocês vão começar a alugar galpões assim vizinhos, porque a coisa vai crescer, e vai crescer de um jeito que vocês vão começar a alugar as coisas. Eu não sei o que é que isso significa, mas é como se nós não tivéssemos planejado esse crescimento. E ele dizia que dentro desse lugar viriam muitas pessoas, muitos viciados em drogas, muitas pessoas que realmente precisavam de libertação, precisavam de cura, precisavam realmente serem compreendidas, que esse lugar aqui seria um lugar em que as pessoas iriam reviver. E eu pensando nessa palavra, eu comecei a pensar como é que nós podemos então fazer com que esse processo de frutificação aconteça na nossa vida. Porque ele vai começar a escavar. Ele diz aqui, olha, deixe ainda esse ano para que eu escave ao redor dela. Esse escavar nada mais é do que expor as raízes. Deus quer expor as nossas raízes. Isso tem a ver com a nossa motivação. Deus, ele precisa tocar no nosso coração, não é nas nossas vestes. Não fique você preocupado aqui com a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o interior, o homem que vê a aparência. Ah, Valéria, Deus não faz nada exterior. Não, o exterior, Deus faz tanto, a obra dele é tão completa que o interior reflete-se no exterior. Mas não precisa dizer, porque essa obra quem faz é o Espírito Santo do Senhor. E diz então que ele, quando começa a escavar ao redor daquela terra, para que as raízes sejam expostas, começam a aparecer algumas coisas, as nossas principações. Por que nós realmente servimos ao Senhor? A gente fala assim, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Queridos, eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, mas para que a segunda venha, a primeira tem que cair. A primeira casa tem que cair. A primeira casa tem que vir abaixo para que a segunda venha aparecer. Deus não faz obra em escombros. Eu nunca vi alguém construir em escombros. Vocês já viram? Eu nunca vi. Precisa cair, precisa limpar o terreno. Nós vemos que vai planejar novamente, colocar os alicerces para que essa segunda casa venha acontecer. E o que é isso, Valéria? Isso significa quando Jesus fala, você vai servir aqueles que te perseguiram. Se alguém te perseguiu, você vai servir, você vai dar a segunda face. Isso é derrubar para que Deus venha edificar. E nós começamos a ver assim que nós precisamos, para que as nossas raízes sejam curadas, nós precisamos perdoar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos não nos vingar das pessoas, como aconteceu com José. José tinha tudo quando aqueles irmãos dele chegaram, porque eles venderam José, eles fizeram tudo aquilo por causa da inveja, tinham raiva de José, eles tinham inveja de José, mas quando eles chegaram no Egito, que José reconheceu os irmãos, José em nenhum momento tratou mal, pelo contrário, José deu o melhor para os irmãos. E aí ele diz, traga seu pai, traga o seu pai para que eu o conheça. E diz que quando ele teve uma reunião com os irmãos, que ele podia ter dito assim, ah, tá vendo? Eu não falei para vocês, quando eu contei o sonho de que tinha 12 ao redor de mim e vocês estavam me adorando. Quando ele podia ter começado a passar na cara dos irmãos um monte de coisa, mas em nenhum momento José, ele se vingou dos irmãos, porque ele era íntegro. O que é que ele fez? Ele disse assim, olha,
vocês não entendem, mas foi para o bem de todo o povo que isso aconteceu, para que hoje houvesse provisão, não só para esse povo, mas para a minha casa. E depois trouxe os irmãos e honrou os irmãos, colocando numa das melhores terras que havia. Queridos, isso é mostrar raízes. Então, como é que estão as nossas raízes? Como é que estão as suas raízes? As suas raízes estão saudáveis ou as suas raízes estão contaminadas? Eu gostaria de dizer que só existem duas coisas, tá? São 2 pontos, hoje vai terminar rapidinho, não se preocupa aí, nós vamos mais cedo para casa, legal? Mas primeiro, raízes doentes precisam de cura. Expor raízes é ver o que está no meu coração. Sabe quando nós vemos o que está no nosso coração? Quando a gente fica sem as coisas. Deus tira as coisas da gente. Deus tira até ministério para ver o que está no seu coração, no meu coração. Se realmente eu estou preparado para servir. Nem tudo que a gente pensa dá certo. Nem tudo, mas Deus, Ele expõe as raízes, mostrando o que está no nosso coração. Raízes fala da nossa vida atrás das cortinas. Porque na frente das cortinas é palco, gente. Na frente das cortinas é a vida pública. Eu sempre dou aula de espiritualidade e eu falo que a vida pública, nós temos 2 vidas, a pública e a privada. Na vida pública é onde nós temos os nossos relacionamentos, onde a gente porta máscara, onde tudo de bom e de best acontece. Mas a vida privada, quando você entra no teu quarto e que as máscaras caem, Deus contempla quem realmente você é. E nós vemos aqui então que a vida, nossa vida está atrás das cortinas. Eu estou dando uma outra aula de mentoria e nessa aula eu estou estudando agora um tópico muito legal que eu inclusive quero dar aqui na igreja, que chama espiritualidade emocionalmente saudável. Já foi comprovado que se você não está emocionalmente saudável, você pode rodopiar aqui na frente, que espiritualmente você não vai ficar bem. Porque espiritualidade e o emocional tem que andar juntos. Tem que andar juntos. As duas coisas não andam separadas. Não adianta você dizer que você é espiritual, fica gritando dentro de casa, fica tratando mal a sua mulher, não tem paciência com seus filhos. Você pode até achar que você fez 30 dias de jejum, mas meu filho, vai se curar. Vai se curar, você precisa de cura. Porque você não está emocionalmente saudável. E aí nós começamos a ver que é como um iceberg. E ele usa a figura do iceberg. Porque o iceberg, o que ele mostra é 10% só. Só aparece 10%. Os 90% fica dentro d'água. Para quem for nas geleiras aí, sabe que vocês chegaram a ver isso. Mas o iceberg só aparece 10%. 90% está dentro d'água. A nossa vida é assim. 10% de casca, Edna. 90% debaixo d'água. Nossas frustrações, as nossas preocupações, tudo fica debaixo d'água. Então, nós também temos que entender que nós não somos querubim, gente. Você não é um querubim, você não é um anjo, nem uma anja. Eu não sou uma anja, tá? Aqui é uma pessoa de carne e osso que está pregando. Gente, para com isso de se achar santo. Se a gente continuar se achando santo, nós não vamos esconder ou expor as nossas raízes, vamos continuar escondendo. E Deus não vai poder fazer aquilo que Ele tem que fazer. Porque Ele disse que tem que escavar a raiz. E isso é a chance que Ele nos dá, é de escavar a raiz. Para produzir, Deus nos fere para curar. Porque para escavar, vai ter que mexer na terra. Tá a terra bem bonitinha, não tá? Aí tá aquela planta mesmo linguida, né? Vamos mexer na terra. Mexe, às vezes tem que tirar, arrancar as raízes tudinho para fora. Mexe na terra e planta de novo. Minha sogra aqui é craque nessas coisas de plantação. Então, gente, Deus nos fere para curar. Existe um versículo que a gente fala muito dele para Jesus.
mas é para nós. Porque a semente tem que morrer para dar fruto. Diz assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele precisa ferir as minhas emoções, as minhas razões, os meus achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. As minhas relações, tem que ser desse jeito, porque eu fui ensinado desse jeito. Gente, você foi ensinado desse jeito, mas deixa eu te dizer hoje que você tem que mudar. Você tem que sair dessa. É de outro jeito. Então ele vai começar a ferir as razões, os achismos, as emoções, os nossos questionamentos, porque ele quer que fique só eu e Deus. Você já ficou diante de Deus? Só você e Deus? Deus, para lhe curar, para me curar, porque nós precisamos ser curados. Nós precisamos ficar diante de Deus e cobrar menos das outras pessoas. Nós cobramos muito dos outros as expectativas que nós temos e que nós queremos. Queridos, não façam expectativa acerca de um cônjuge. Olha, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Quando eu era adolescente, fui ensinada de que eu era uma princesa, eu ia casar igual um conto de fada. Gente, achei um príncipe maravilhoso. Mas a vida não é só castelos de cristal, gente. A vida tem um monte de coisa. Eu nem vou falar o que eu estou pensando aqui, porque senão eu escandalizo vocês, tá? Mude. Por quê? Porque, gente, a vida é ao vivo e a cores. As coisas acontecem. Então nós precisamos entender, né, que isso envolve os nossos sentimentos, isso envolve as raízes de amargura, a ingratidão, a falta de perdão. Tem mulher que cobra do marido, ou o marido cobra da mulher, né? Que aquilo que o seu pai ou a sua mãe fez, nem foi ele que fez, foi o teu pai e tua mãe, você cobra dele. Larga a mão, gente, vai ser curado. Nós precisamos ser curados. Tem coisa que é do passado. E eu faço mentoria, e eu muitas vezes, não é, Juliano? Que é um dos meus mentoreandos, coach, eu faço coaching com ele. Quantas vezes eu digo que você tem que voltar a esse ponto, porque foi aqui que você paralisou. Vai lá, perdoa e larga para trás. Deus nem dá um casamento para muita gente, porque a pessoa, coitado, quem vai casar vai morrer sufocado de tanto problema. Então, queridos, é sério. Eu estou falando hoje, vocês estão rindo, é sério. É sério, gente. Nós temos que resolver a nossa vida. Nós temos que entender que isso tem reflexo, inclusive, nos nossos filhos, e que as nossas raízes muitas vezes estão podres. Que nós precisamos tirar essas raízes. Que nós precisamos assumir o nosso problema e organizar a vida. Isso é expor raízes. Expor raízes é colocar à prova as nossas palavras. O que é que você tem falado? Se você fica falando que não vai dar certo, que não vai acontecer, que você não vai conseguir, gente, não vai mesmo. Não vai. Porque a Bíblia diz em Provérbios que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Para com isso. Comece a dizer as suas palavras. Isso vai acontecer. Amém. Eu vou conseguir vencer. O Arthur, quando ele começa assim a falar alguma coisa que eu digo, ele fala assim: sai em espírito de incredulidade. Isso não te pertence. Verdade. Porque nós temos que declarar que o Senhor é aquele que vai fazer. É aquele que vai estar curando. Mas existe um segundo processo aqui.
Ele disse: olha, vocês escavem ao redor e ponha estrume. O que é pôr estrume? É adubar, abrir para curar, não para machucar. Deus nunca abre para nos machucar, Ele abre para curar. Ele escava, Ele põe estrume. E aí nós vemos que isso vai encorajando, vai dando uma nova força para aquela árvore, para aquela planta, e ela então passa a ter o seu valor de vida. Uma das razões que eu entendo o propósito pela qual eu passo por esse processo é justamente isso. Porque existem estações. Existe primavera, que é tudo lindo, tudo florido. A lua de mel do casamento é primavera. Coraçãozinho. Gente. É lindo, maravilhoso. Aí vem o verão, começa a queimar. Começa a queimar, né? Aí o outono cai tudo que é folha. Fica pelado, sem graça, cinzento, tempo cinzento. Quantas provações que nós passamos, que o nosso tempo é cinzento. Aí vem o inverno e vem dá-lhe chuva. Dá-lhe chuva para quê? Porque depois vem a primavera. Mas o mais lindo disso tudo, sabe o que é? É que as estações mostram que tem tempo de começar e de terminar. Não para. O processo de Deus não para. Todo ano tem primavera, verão, outono, inverno. Deus sempre está nos dando chance. E aí vem então esse adubo. Põe estrume. Resolva a sua vida, porque Deus quer lhe usar, queridos. Deus quer fazer esse processo porque Deus quer nos usar. Deus quer que a gente dê os frutos. Não deixe para amanhã. O nosso propósito é maior que as nossas feridas. Quantas vezes você falou para Deus: eu já servi demais, já fiz demais, agora eu vou descansar. Ou não, já dei minha contribuição no reino de Deus, não preciso mais dar. Queridos, o propósito para o qual nós nascemos foi para dar frutos. E o nosso propósito é maior do que as nossas feridas. Deus quer nos curar nesta noite. E para que isso aconteça, nós precisamos ter raízes. Eu falei de raízes doentes que precisam de cura, mas existem raízes saudáveis que precisam ser regadas. A Bíblia fala no Salmo 1 o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como o quê? A árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Raízes saudáveis é aquela raiz em que o prazer da pessoa está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Busca na palavra, não busca nas pessoas, mas busca na palavra o alimento diário. E diz que ela é plantada onde correm as águas, águas limpas. Ela não é plantada junto de esgoto. Ela é plantada junto de águas limpas. E diz aqui que no tempo certo, porque existe um tempo. Então não cobre se você não está fazendo de repente muitas coisas, porque existe o tempo de semeadura, o tempo de crescimento e o tempo em que o fruto tem que amadurecer para servir de alimento para as pessoas. Diz que no tempo certo ela dá frutos bons e a folhagem é renovada e se torna um caso de sucesso. Você quer ser um caso de sucesso? Tem as suas raízes saudáveis, tem as suas raízes regadas
na palavra de Deus. E agora eu vou estar concluindo, pedindo que vocês façam um exercício. Feche os olhos. Se coloquem agora no lugar de uma árvore. Você é uma árvore. Cada um aqui é uma árvore. Se você, que é uma árvore, pudesse falar, o que é que você nos contaria? O que é que aprendeu em cada estação? O que é que você aprendeu em cada estação? Desde que você era uma pequena semente até se tornar uma árvore frondosa. Quantos processos aconteceram na sua vida? Quantas coisas você passou para você chegar hoje a ser uma árvore? Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Que fruto você tem oferecido para as pessoas? Qual árvore conta a história da sua vida? Quais têm sido os teus frutos? O que é que você tem oferecido para os outros? O que é que você tem retido de fruto para os outros? Como estão as suas raízes? Elas estão regadas, saudáveis? Ou elas estão doentes e precisam de cura? Reveja nessa hora as suas raízes. Peça a Deus que venha lhe curar, se você precisa, para que você vença os impactos das estações. Porque você pode estar na primavera, mas vai vir o verão. Você pode estar no verão, mas vai vir o outono. Você pode estar no outono e virá o inverno. Mas a certeza aqui é de que o Senhor está com você. Coloque agora diante do Senhor o seu pedido. E nós vamos estar orando. Espírito Santo do Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural agora curar os teus filhos e as tuas filhas. Deus, são tantas raízes sujas, são raízes infrutíferas, raízes que estão podres, raízes que precisam ser escavadas para que venha receber água, ser adubadas e produzir frutos. Deus, nessa igreja, aqui eu vejo tanto potencial, tanta pessoa talentosa, tanta gente aqui que tem produzido tantas coisas fora do teu reino. Mas o Senhor nos confronta nessa noite para que nós venhamos a produzir no teu reino. E nós pedimos, Espírito Santo do Senhor, que nesta hora o Senhor venha despertar o nosso coração e a nossa vida, para entendermos o propósito para o qual nós nascemos. Nós não nascemos, ó Deus, para sermos famosos. Nós não nascemos para sermos destacáveis. Nós nascemos para glorificar o teu nome. E se nós não estamos fazendo isso, Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo nos leve para mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode agradecer a Deus? Então se levante agora do seu lugar e diga assim: eu sou uma árvore produtiva. Para você mesmo. Você é uma árvore produtiva. Eu não aceito